Doutor Roberto, o senhor não acha que é pouco chamar a atenção do eleitorado de Fortaleza, que ele não deve dar oportunidade para mais um petista, porque já tem um nacional, que outro estadual, e aí ficaríamos muito engessados? O senhor acha que é pouco se fazer esse apelo ao eleitorado? Acho que é pouco, mas é necessário. Não é isso que resolverá o debate da eleição em Fortaleza. Mas esse é um argumento que precisa estar na balança, em que o povo vai equilibrar os prós e contras de cada candidatura para poder fazer a sua escolha. Esse não é o único argumento, mas é um dos argumentos importantes, até porque eu já fui candidato algumas vezes em Fortaleza. E esse é um argumento de todas as eleições. Nessa, nunca haveria tido uma hegemonia tão grande. Nunca, em nenhum momento da história política recente em Fortaleza, haveria uma hegemonia tão grande quanto aconteceria caso o PT vencesse essa eleição aqui em Fortaleza. Porque são todas as forças, em todas as dimensões, em um só partido. E Fortaleza sempre reagiu muito a isso. Quando essa hegemonia ou uma aliança majoritária, ela entrega, ela pode pedir permissão. Eu acho que sim, porque o que está em jogo é um projeto, é a expectativa de melhorar a vida das pessoas. Não é o que está acontecendo no Ceará, não é o que está acontecendo em Fortaleza. Essa turma não pode mostrar um portfólio de indicadores e de resultados, porque não tem. Então esse é um dos argumentos. Mas o outro é como você disse, é debater as candidaturas e os projetos de futuro. Quem é que tem biografia, experiência, quem tem entrega e quem tem equipe para fazer ideia e projeto realizável, que possa gerar confiança nas pessoas. É esse, certamente, o debate principal da campanha. Esse argumento e demais são argumentos acessórios que vão ajudar o povo a refletir quando estiverem sentados numa roda da família, quando estiverem na igreja, no ambiente do trabalho, no barzinho. Essas conversas vão surgindo, São conversas que fazem, que acabam influenciando o processo eleitoral, da própria rede social hoje, mas acho que esse será um argumento importante, viu, Edson? Porque, assim, Fortaleza e capitais, o efeito das polarizações nacionais, eles são, não é que não tenham, mas eles são muito diminuídos. Claro que uma eleição em que numa chapa está o Lula para ser votado para presidente, o outro, o Bolsonaro, no meio de um fogo cruzado de interesse internacional, que polarizou o pensamento do Brasil dentro das casas. Claro que todo o resto da chapa, deputado estadual, deputado federal, governador e senador, são influenciados por esse debate nacional. Esse povo saiu de foco. O que vão ter agora na chapa são pré-candidatos a prefeito e a vereador, sem que nenhum desses cabos eleitorais estejam dentro da urna para serem votados. E claro que o poder desses líderes influentes que podem pedir voto são diminuídos na eleição municipal. É só você olhar a história das capitais. Por que destoa tanto os resultados das eleições das capitais das eleições nacionais e estaduais? Porque é o debate da cidade que influencia mais. E é esse, concordo com você, que vai ser o mais relevante. E é por isso que nós estamos com fé. Porque nós vamos apresentar aí sim, diferente do PT, um portfólio de realizações aqui no estado do Ceará. Hoje o PDT, sob a liderança do prefeito Sarto, tem a maior cobertura de tempo integral das capitais do Brasil. A gente que, à época do PT, tinha a segunda pior educação dos 184 municípios cearenses, em que os diretores eram escolhidos por cabos eleitorais, que professor de creche era indicação política porque era terceirizado, a gente profissionalizou essa educação. Temos a maior cobertura em tempo integral do Brasil e temos a melhor educação pública das capitais brasileiras. Temos uma política hoje de creche, um professor com carreira conquistada, diretores de escolas selecionados por critério de qualidade, não por indicação política. A gente avançou, Fortaleza não tinha, Edson, há 12 anos atrás, nenhuma UPA municipal. Temos 6 UPAs municipais, 4 policlínicas de exames e consultas, 1 IJF2. O Sarto entregou o novo Gonzaguinha do Zé Walter, entregou agora o novo Gonzaguinha da Messejana, entregou o novo Frotinho da Messejana, está entregando o novo Gonzaguinha da Messejana. Se há problemas, e há na cidade, há avanços e realizações feitas por esse time que nos credenciam a apresentar um projeto de futuro para a cidade. Doutor Roberto,
Nas 3 últimas eleições municipais, a estratégia do PDT saiu vitoriosa, né? Mas como eu já mencionei o primeiro fato, era que naquele momento o PT estava dividido aqui no Estado. Tinha o PT de Fortaleza e o PT do Estado, e o PT do Estado estava com o PDT. Agora o PT está unido no Estado, né? E o candidato do PT saiu dos quadros do PDT. Que diferença isso imporá? Ele nunca foi um eleitor importante da cidade de Fortaleza, então individualmente a saída dele... Ele, o candidato, ou ele o PT? Não, ele o candidato, o atual presidente da Assembleia. Vou dizer que no começo aqui eu disse que havia um PDT real e tinha um PDT faz de conta. O líder do movimento faz de conta do cavalo de Troia do PT dentro do PDT já era o presidente Evandro, né? Cavalo de Troia? Era, claro, entrou para poder enfraquecer toda a chapa do partido. Eu não acho muito forte essa... Não, eu acho verdadeiro, né? Você tem alguma dúvida? Participou de um... Olha só o enredo. Topa participar de um projeto de pré-candidatura a governador com o compromisso do seu partido indicar o candidato ao governo e o PT indicar o candidato ao Senado. Quando menos espera, ficou óbvio para todo mundo que ele estava agindo dentro do PDT sob o comando do ex-governador Camilo. Não tinha nenhum compromisso real com a tese de candidatura do PDT ao governo, né? Eventualmente até tivesse se ele for o candidato, né? Mas a tese não era essa, porque se a tese fosse partidária, independente do candidato escolhido, como era o nosso entendimento e nosso acordo, os pré-candidatos estariam unidos em torno desse candidato. E o que aconteceu foi claramente um ato de traição partidária à época, e que o PT, o PDT e todos nós passamos, né, passamos panos mornos e fomos, assim, fomos compreensivos e entendemos que era hora de olhar para frente. Mas você tem alguma dúvida que parte dos deputados que não apoiaram eram todos liderados pelo ex-presidente Evandro? Né? E isso é uma circunstância da política. Então, individualmente... Ele é presidente da Assembleia. Eu falei ex, não, é presidente da Assembleia, pois é, me desculpe. O presidente da Assembleia era o líder desses deputados que, à época, já não ficaram com o partido e depois, né, liderou também um processo de saída junto com outras figuras da política, ou de pedido de saída, só ele que saiu, né, do PDT para o PT. Esse fato em si eu não vejo nenhuma relevância. É um movimento partidário individual, né? Mas, como eu disse, eu acho que uma candidatura do PT de cabo a rabo, né, como você está dizendo, alinhado com o governo federal, o governo estadual, que está entregando um péssimo trabalho em Fortaleza, né, que não mostrou essa aliança ao que veio, vão ter a cara de pau de propor 4 vezes mais forte, né, porque é de um descaramento, né, enfim, que não vai ter adesão popular, obviamente. Vão, inclusive, ter que esconder o slogan do 3 vezes mais forte. Estão tentando esconder o slogan porque é óbvio no estado do Ceará a percepção que as coisas estão piorando. Faça uma pesquisa em Fortaleza ou no interior do estado do Ceará e pergunte se o ano de 2023 foi melhor do que 2022. Se a tendência das coisas do estado nesse momento é de melhora ou de piora. Né? E você vai constatar o que eu estou dizendo. Essa é uma percepção popular. Então, não acredito, e ainda tem uma gravidade, sabe, Edson? Eu falei pela primeira vez sobre isso, com a delicadeza e cuidado que isso demanda, né? Mas nós estamos chegando perto de um processo eleitoral. Eu falei que as biografias, né, as decisões tomadas, os erros e acertos, todo mundo tem uma história para trás, né, que pode ser julgada de erro, de acerto, de omissão, justo ou injusto, mas tem que ser explicado. É o processo de eleição de prefeito, eu já participei de 2, ela lhe deixa transparente. Se você for participar efetivamente de um processo de eleição, participando de entrevistas, de sabatinas, de debates, como deve ser o processo eleitoral, você precisa se explicar e explicar o que você pensa. E olha, há um fato muito grave. Você viu a pesquisa que saiu agora do Datafolha. 44% da população de Fortaleza identifica que o maior problema da cidade é a violência. Pois bem, o candidato a prefeito do PT, aonde está a capacidade de resposta para esse problema, que é o governo estadual, que tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Perícia Forense,
né, e a administração penitenciária, os instrumentos de combate ao crime organizado estão no poder do governo estadual, e a parceria eventual com o governo federal, pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal, que podem efetivamente enfrentar o problema aqui. O problema piorou ou melhorou aqui no estado do Ceará? Essa é a primeira pergunta. Então, esse pessoal não está dando conta de resolver o problema. E o pré-candidato escolhido foi um pré-candidato que até com naturalidade, durante o debate da CPI do narcotráfico em 2018, subiu à tribuna e disse, como líder do governo, que não ia assinar a CPI porque tinha medo, porque tinha filho, tinha neto e tinha medo. Quem está na área pública, como deputado estadual, como líder do governo, não pode ter o direito de ter receio, né? A coragem é uma virtude demandada pela ação política, que a omissão, se um lado a coragem é necessária, a omissão é um pecado capital. E neste caso, como é que se pretende ser candidato a prefeito de uma cidade em que a violência e o crime organizado são identificados como o maior problema, se teve medo de assinar uma CPI? Qual a coragem e disposição verdadeiros para enfrentar o crime organizado aqui na cidade de Fortaleza enquanto prefeito, sabendo que o trabalho do prefeito é um trabalho acessório, mas que demanda entrar em comunidades conflagradas, fazer projetos de urbanização, iluminação, de esporte, de lazer. Qual é efetivamente a disposição para isso, se não teve a coragem de assinar uma CPI? Esse tipo de debate, Edson, quando eu falei, e você muito corretamente sinalizou que o que vai acontecer é principal, o debate da cidade e dos candidatos. Como é que alguém vai se explicar, querer administrar uma cidade em que o maior problema é a violência, se assumidamente subir uma tribuna e diz que tinha medo de assinar uma CPI do crime organizado? Essa pergunta tem que ser respondida. Eu me recordo, até para falar de mim, que eu era pré-candidato a prefeito de Fortaleza, teve uma greve na Assembleia e um policial agrediu um professor que estava no movimento de greve dentro da Assembleia. Eu passei a minha pré-candidatura e a candidatura inteira. Eu não comandava a polícia, né? Não dei ordem para bater em professor, obviamente. Sou filho, sou neto de professor. A minha história como gestor da cidade talvez diga tudo. Mas eu tive que me explicar. Isso foi perguntado nos debates. E tive que, durante os meus anos de primeiro, demonstrar que eu tinha compromisso com o movimento social e sindical e que iria respeitá-lo, que respeito. E durante os meus 8 anos, diferente do PT, que nos 8 anos de governo do PT teve 1 ano sem aula de greve, nos meus 8 anos não tivemos nenhuma greve. E criamos uma política de valorização do professor que faz com que o professor da cidade de Fortaleza hoje ganhe mais do que o professor do governo do estado do Ceará. Mas, olha, esse debate só não pode ficar embaixo do tapete. Um deputado estadual pediu a fita da sessão. Olha como estão as coisas no Ceará. Tem uma lei de acesso à informação que é obrigada, né, que não foi ainda estimulada. Mas será que é preciso os deputados da casa constrangerem a própria casa, utilizando o instrumento da lei de acesso à informação para ter a fita, né, antiga, a imagem do debate dessa sessão, que eles não conseguiram há mais de um mês que pedem? Espera aí, você acha que esse debate não vai surgir na campanha? Você acha que essa explicação para se desculpar, para justificar, não vai ter que ser feita? Então, assim, isso é o risco da hegemonia do poder. Esse é o grande risco. Para além de não estar entregando a agenda do povo, é a agenda de, na mediocridade, tentar calar as pessoas. Pelo medo, pela chantagem, pela pressão, pela força do poder. E parece uma coisa, quanto mais medíocre, quanto pior o governo, mais autoritário fica o poder. Poderes realizadores são generosos, compreendem a democracia, podem até discordar, mas entendem a crítica como incentivo, como combustível para melhorar a gestão, como parte, como natureza da democracia. E não democracia de boca, de discurso, democracia real. Né? Então, assim, eu vejo, sabe, Edson, que o fato do pré-candidato em si sair dos quadros do PDT tem pouca relevância, até porque, como eu disse, o PDT de antes estava inflado, inchado, e o tempo tratou de mostrar, por ser um partido do governo. Agora não, nós somos um partido autônomo, independente, livre e, por isso mesmo, muito mais capaz de se conectar com a agenda do povo do que talvez a gente fosse antes.